Desde o começo eu perguntei ao senhor, na primeira entrevista que eu fiz com o senhor lá em Brasília, que quando houve uma avaliação da Folha de São Paulo, o senhor aparecia 2 vezes melhor avaliado, ou 3, que o próprio presidente da República, já antes de assumir o cargo. Eu disse, isso não vai lhe causar problema, ministro? O senhor disse não. Então, tem 2 perguntas embutidas aí. Quando o presidente Bolsonaro disse que ele acabou com a Lava Jato, significa que ele mudou os caminhos, que o senhor julga ser os caminhos certos, né, e que ele pretendeu, obviamente, seguir outros caminhos, e se essa pandemia ajuda muito a prejudicar, por exemplo, a execução de um projeto anticrimes que o senhor tem. Porque está todo mundo pensando na patologia e esquecendo de outros sérios problemas que o país tem, como o nosso Código Penal ultrapassado. Esse artigo foi enfiado no meio de um pacote que o senhor pretendia, com leis mais sérias, combater o crime organizado, desde o varejo ao crime organizado, o crime de morte, que é um fator importante na sua forma de pensar e na nossa também, mas também o crime de corrupção, de evasão fiscal e daí por diante. Isso aí foi metido no meio de uma discussão de pandemia. Ninguém nem percebeu esse artigo metido ali no meio, até quem colocou esse artigo ali no meio, que propiciou a saída do André do Rep com base na decisão do ministro Marco Aurélio, até quem colocou esse artigo está negando que colocou com esse objetivo, mas que no fundo parece que é um artigo que dá margem a uma interpretação para você soltar corrupto, bandido perigoso e daí por diante. São 2 perguntas embutidas numa só. Eu não quero polarizar e fazer com que o senhor critique o presidente Jair Bolsonaro e nem nada disso, mas a pergunta ela é importante porque o senhor fez essa colocação que a gente podia ter chegado melhor à pandemia, ter se preparado melhor para receber uma notícia dessa. O mundo não estava preparado, mas o Brasil poderia estar melhor se não fosse a corrupção que nós tivemos no Brasil, que o senhor, desde o começo, pretendeu realmente combater. Veja, o combate à corrupção se insere dentro desse cenário de reformas modernizantes do Estado. Então, me lembro assim de uma maneira muito clara, quando eu fui convidado a compor o governo, fui visitado pelo ministro Paulo Guedes, né? Isso há uma semana antes do segundo turno, não era uma novidade isso, já falei antes, mas o ministro Paulo Guedes, né, é uma pessoa que eu respeito bastante, tem um discurso bastante sedutor, e ele, dentre outras coisas, ele falou, olha, nós estamos indo para, por exemplo, abrir a economia, né, para nós resgatarmos o crescimento econômico com responsabilidade, privatização, abertura, modernizar o país. E, da outra parte, o convite para mim direcionado era exatamente o combate à corrupção e o império da lei, né, o rule of law. E eu acredito nessas reformas, né? Entrei por conta dessas boas intenções. Talvez tenha tido alguma ingenuidade política da minha parte em relação a essa questão que você mencionou do problema da popularidade ou coisa parecida. Mas as intenções foram essas, e eu permaneci fiel a esses princípios desde o início. E é o que eu acredito. Eu também não tenho nenhuma intenção aqui de polarizar com o presidente da República. Eu acho que o que o país deveria fazer, concomitantemente ao combate à pandemia e esses efeitos econômicos adversos, né, isso é fruto de uma série de tragédias pessoais, de pessoas que perderam emprego, renda, empresas que fecharam, principalmente aí no ramo de serviços, mas concomitantemente nós temos que prosseguir com essas reformas modernizantes, e a agenda anticorrupção é essencial.